Olá, todo mundo, boa noite. Oi, Ju. Oi, Karina. Tudo bem? Vamos chegando, esperando um pouquinho. Eu espero que hoje a gente não tenha problema com a internet, porque a última live ficou cortando, né? Mas eu acho que vocês estão me escutando bem, certo? Tá todo mundo me ouvindo bem? Boa noite, Jorge. Vamos aceitar aqui. Boa noite. Olá! Ah, Tudo bom? tudo em ordem, graças a Deus. Tudo Boa noite, bem. todo mundo. Vamos esperar um pouquinho todo mundo chegar. Tá frio onde você tá? Está frio. Na verdade, está chovendo, graças a Deus. Bastante sempre bom para a terra. Sempre. A temperatura baixou um pouco. Assim que estamos. Legal. Pedir licença e depois vamos ver onde eu estou. Sim, tem que esperar mais um pouquinho as pessoas chegarem. De Oi, novo, Lilian. Bom, Juliana, você me avisa se estiver cortando, né? Porque eu moro numa ilha e aqui a internet às vezes não é maravilhosa. se eu Mas estou também fora de São Paulo. Estou no santuário aqui, é longe também. Às vezes a internet. é, dá uma Eu caída. estou te escutando perfeito. Super bem. Que bom. Então, vamos começar conversando devagarinho, as pessoas vão chegando devagar. Para quem não conhece o Jorge, né, eu conheci através justamente do trabalho com o Joel Aleixo. E depois foi uma amiga, Eliane Carvalho, que me falou de você. Enfim, os alquimistas, né? Eu acho um trabalho lindíssimo a gemoterapia. Eu não conheço ainda bem o seu trabalho, mas eu vou conhecer, porque eu quero muito fazer os seus cursos. Mas, A gemoterapia, para mim, né, os cristais, né, estão na minha vida desde sempre. Né? Eu sempre tive uma atração muito grande. E claro que alguns anos atrás, ter cristais ou falar com árvores, como eu sempre fiz desde pequena, né? Era coisa meio de doidinha ou de bruxinha. sim, E conheço bem. tudo bem, né? Não tem problema. Então, os cristais, eles sempre fizeram parte, assim, um pouco da minha... Eu sempre me senti muito atraída, mas eu nunca estudei, né? Eu nunca tive a oportunidade, eu li alguns livros, né? Trabalhei com a reflexologia, com a Sim, ajuda de cristais. Eu tenho uma conexão muito forte, né, com a Atlântida através dos cristais. Então, eles sempre tiveram na minha vida, mas sem que eu realmente estudasse, né? E aí, vendo o seu trabalho, você tem um olhar diferente, né? Uma coisa muito mais profunda que eu achei bem bonita quando a gente conversou. E eu queria justamente que você falasse um pouco. Hoje em dia, muitas pessoas estudam cristais. É um pouco
moda, né, de ter, justamente aqui eu tô com uma labradorita, mas Linda, de linda. ter bijuterias, joias com cristais, e as pessoas compram muitas pedrinhas, muitas coisas, mas sem ter muita noção, na verdade, do que elas estão trazendo para elas, daquilo que elas estão, enfim. E aí eu queria que você falasse um pouco do teu trabalho, desse olhar que você tem sobre a gemoterapia e material também, que foi o título que você deu. E eu deixo você então contar um pouquinho para a gente o que que é isso. Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer o convite e, ao mesmo tempo, te parabenizar, porque a tua live outro dia com o Joel, aliás, foi ontem, ontem foi. Foi um maravilhoso, aliás, uma conversa com o Joel é um tempo de risa, um tempo de renovação, é super agradável, uma pessoa que eu aprendi a amar e a gente tem se encontrado, mas sempre muito rápido. Sim, Mas é um grande mestre a quem eu tenho um grande respeito e você tem a grande oportunidade de estar estudando com ele também, sim, assim como você traz muita energia de muitas outras coisas também, como conversamos ontem. sim, Por que escolhi esse tema da gemoterapia imaterial? Bom, primeiro, eu sou Jorge Mozo, nasci no Uruguai, estudei, vivi um período na Alemanha, vivi em alguns países, mas ainda, uma vez retornado ao Uruguai, eu já tinha esse contato com os cristais desde muito tempo. E muito novo comecei a busca em vários segmentos. E eu fui também conhecido como o louco das pedras, né? Até outro dia eu tive a grande oportunidade de de fazer uma live com a Gô Paes Vilaró, filha de Carlos Paes Vilaró, uma grande amiga e irmã, e justamente conversávamos isso, né? Lembra, Jorge, quando éramos os loucos? Hoje estamos no caminho do certo. é, E a gemoterapia é o trabalho com cristais, assim como a litoterapia, como a cristaloterapia, onde eu tenho um grande amigo e irmão, o Eduardo Melo, que é uma referência também, um rapaz novo, que começou também novo, e a gente lembra o sacrifício nosso para comprar os cristais, para ir atrás deles. Mas por que escolhi o tema da gemoterapia imaterial? Alguns anos atrás, eu soube que você mora na França por sim. muitos anos, e eu trabalhei por muito tempo na França e ainda trabalho na Suíça. E nesse período de viagens eu tive uma reiterativa de sonhos, perdão, onde eu no sonho ia buscar cristais e os seres intraterrenos, a maioria mulheres, com umas roupas azuis brilhantes, elas se prendiam da raiz dos cristais e chorando copiosamente me pediam: por favor, não tira da terra. Por favor, não tira da terra. E aquilo ficou na minha cabeça dando voltas. E fui assimilando, fui levando isso à frente, até que consegui armar, porque foram várias vezes, esse rompecabezas do que estávamos falando. E assim como falamos, inclusive, converso muito com uma grande amiga, Andreia, com outra pessoa conhecida também, que temos uma afinidade agora sobre joias. O respeito aos cristais, o respeito à terra. Sem respeito à terra não temos nada. Hoje estamos sendo cobrados pela própria terra. Somos coautores do que vivemos. Isso Com certeza. gostemos ou não gostemos. E sabemos que existem países que exploram a parte da mineralogia de uma forma absurda, principalmente cristais no geral, sem respeito, sem nenhuma
nenhum lado espiritual, sem entender, só por um mercado. E eu tenho, graças a Deus, hoje contato com algumas lojas que trabalham aqui no Brasil, que estão se dando conta o que é um cristal mestre, o que é uma verdadeira pedra, por exemplo, uma drusa de boa qualidade, de não tão boa qualidade, mas não só para exportação. As pessoas começam a abrir os olhos e entender a responsabilidade de ter uma joia, como de ter, por exemplo, uma pedra em casa. Simplesmente eu recolhi uma drusa e de repente essa drusa levou 1.000, 2.000, 3.000 anos para se formar. Não vamos entrar em detalhes de quartzos mestres, mas o que buscamos com a terapia imaterial é o trabalho com respeito e o trabalho sem a necessidade de retirar o cristal da terra. Uhum. E você pode me dizer, e eu tenho amigos que conhecem a minha casa e podem me dizer, mas Jorge, você tem muitos cristais. É verdade. Uma diferença quando você toma algo por necessidade, com consciência, para tratar vários, não um, vários pacientes. E faz um reconhecimento à terra. Outra coisa, quando você já tem cristais e você é guardião daquele ali. Então, é muito diferente. Até uma das coisas mais importantes é como vamos trabalhar. Eu, por exemplo, eu trabalho em hospitais. A minha área específica mais forte é a oncologia. Então, eu trabalho em hospitais. Eu não posso... Pode, pode Sempre, perguntar. sempre em hospitais. Você sempre trabalhou em hospitais. O meu trabalho, eu te diria que no 80% sempre foi dedicado à cura. 80% É, sempre é dedicado à cura. sim. A única diferença que eu sempre digo que a gente é um espelho. Quem se cura é o paciente. A gente não é nada. Passa por nós a Sim. energia do reino. Você estava falando algo muito importante que inclusive falávamos ontem. Virou moda. Não. Foi o último reino a despertar o reino mineral, a vir à tona. O reino vegetal acordou no século XII. Santa Hildegard von Bingen, você tem que ter ouvido falar, na Alemanha, é uma santa católica que Escreveu foi vários. reitora, que foi uma grande reitora da Igreja Católica. E ela escreveu muito sobre arboristeria e sobre cristaloterapia. Mas com um respeito, com um amor, com uma consciência e uma dignidade impressionante. E eu me lembro, há um monastério perto, não muito longe de onde você mora na França, se chama Monastério de Cito, perto de onde está teu filho. Ela é um monastério de monges. Quando eles se ordenam monges católicos, hein, eles recebem uma vaca e um cristal. Incrível. Porque eles fazem queijos, produzem muitas coisas. E o cristal que acompanha eles até a morte e são enterrados com esse cristal. Que Que é para lindo. ter a força e o contato. Muito lindo. E isso dentro da Igreja Católica, no Monastério de Si. Claro que a vaca vai trocando à medida que as pobres já vão passando ao outro plano, mas aquele cristal acompanha eles a vida toda. E eu fui buscando por que desses seres pedirem o respeito, pedirem não tira, não puxa, não tira da terra. E era algo muito forte. Esse grupo de gente chorava preso às raízes dos cristais. E o que não queremos mais é a ostentação sem necessidade. Sim. Ou seja, eu não posso ter uma coisa para ser maior do que o outro. Isso já acabou. Se não entendemos agora que isso acabou, não vamos entender nunca mais. É E a, verdade. e a gemoterapia imaterial justamente está em tomar a energia com nossas mãos. Criamos, eu vou te mostrar porque eu desenhei. Eu tenho um radar maior.
que eu vou te mostrar de que se trata um radar maior, porque já aproveito e mostro para nossos amigos que nos acompanham aonde estamos. João Aleixo te chamou de cigana. E você e você é uma amante do povo cigano e você visitou muitas vezes Saint-Marie de la Mer. E eu não sei se você consegue ler aqui, Chapelle de Saint-Sarah, patriarca ortodoxe de la Nation, Église da France. E aqui estamos Eu fico toda arrepiada. Lindo, muito lindo. É um lugar perante Santa lindíssimo. Sara. E aqui está o radar maior, composto. Dá para ver aí? Aqui. Dá para ver. A drusa de quartzo branco, turmalina preta de trás, quartzo verde e quartzo rosa. Essas 4 pedras foram meu pilar de trabalho por muitos anos. Muitos. Eu te diria, 10 anos eu só trabalhei com essas 4 pedras. E aconteciam coisas formidáveis. Meus alunos que começaram naquela época lembram muito bem disso. Inclusive, entre eles, eu sempre lidei muito com médicos e muitos médicos estudaram conosco. E na época eram só esses 4 cristais, que se conformados, eu vou te mostrar o formato. Que te lembra isso? O que me lembra Uma colmeia, onde moram com as abelhas. é uma colmeia, me lembra trabalhos em geobiologia. Exato. E isso daqui tem uma das forças maiores na Terra. Quase todo se compõe. Tem portas de hospitais com esse símbolo, porque é justamente a composição daquelas 4 pedras do radar maior. O formato do radar maior, molecularmente, se vamos ver, é esse daí. Então, na gemoterapia imaterial, nós vamos sempre trabalhar de olhos fechados, fechar os olhos. E a gente sempre faz o seguinte: pede ao céu, se conecta com a terra, as mãos vão nessa posição na realidade. Eu vou deixar isso um pouquinho mais longe, ver se conseguimos ver melhor. Nessa posição, essa mão para cima, essa para baixo. E recebemos. A terra, naturalmente, vai nos trazer o cristal que precisamos. É impressionante que depois que você coloca esse símbolo nas mãos, visualiza ele nas tuas mãos e sente a energia das tuas mãos e nessa vibração e visualiza essa visualização, a Terra começa a te trazer os cristais diretamente na mão. Nada mais é do que hoje está todo mundo fazendo, tratamentos à distância. Muita gente usa pedras. Eu atendo à distância há mais ou menos uns 15 anos, um pouquinho mais. Quando comecei com a computadora, digo, como vou sentir o paciente na computadora? Não dá para sentir. E lembro como se fosse hoje, o meu primeiro paciente foi um rapaz dos Estados Unidos, a Mike entrou em contato, e justamente através da canalização, primeiro a visualização e trazer o radar maior às mãos, que na época era tudo que eu tinha anos antes, 20 e poucos anos, era tudo que eu tinha por 10 anos, e depois permitir que a Terra me entregasse nas mãos, recebo, devolvo, recebo, devolvo, e as mãos trocam. E ia aplicando, recebia da Terra, aplicava no paciente, recebia da Terra, aplicava no paciente. E por que quando a mão direita
vai para os céus, a esquerda vai para a terra. Porque ela toma da terra, a terra recebe, ela entrega e você coloca no paciente. Quando coloca no paciente, a tua esquerda, que é do coração, se conecta com o céu, por isso ela vira para cima e a direita para baixo. Então, direita para cima, esquerda para baixo, para se conectar com o céu e a terra. E quando vamos entregar, colocamos a direita para baixo e a esquerda para cima. Então, sempre tratamos de deixar nossa mente de fora e só receber o que o universo nos dá e deixar os céus. É impressionante porque, se bem que um dos últimos cursos que eu dou, quando o paciente já está acostumado a lidar com essa energia de cristais, é impressionante o resultado dos pacientes, é impressionante o paciente como recepciona isto, e os alunos que pouco já conhecem, têm um conhecimento dos cristais, como se dão conta que sem eles também podem trabalhar. Sim. E de uma forma fantástica. É uma conexão E, que você faz com o cristal, com a energia, com a vibração daquele cristal. Na verdade, ele é dado para você de maneira intuitiva, mas são cristais diferentes, certo? Cada um com a sua energia e comentam, com o e com seu seu trabalho. formato é impressionante porque isso mexe muito com geometria. Então, quando a gente estuda esse sistema da geometria imaterial, a gente estuda todo o sistema de formação Sim, geométrico de cada um dos cristais. Então, a gente vai entendendo e vai trabalhando muito com as glândulas, as suprarrenais, uhum, timo. Então, vai sendo algo impressionante a conexão que se faz com o paciente, presencial ou não. Porque eu cuido de muitos pacientes no exterior, à distância, através dessa energia. Mas o mais interessante é que eu não vou extrair da terra aquilo que eu não preciso. sim. É um respeito, um amor muito grande, né? Porque ela te permite trabalhar com essa energia e você acolhe essa energia e dá, né, para o paciente sem precisar tirar da terra o que é dela, né? Sem precisar destruir, na verdade. Porque tem muitos Obrigado, Liliane. minerais hoje que eles são extraídos de qualquer maneira, inclusive, né? É uma amiga aqui que me escreve a geometria sagrada dos cristais, e é exatamente isso. Basicamente isso, começando com o radar maior, que são as quatro pedras, que tem uma dureza entre 7 e 7,5, e sempre hexagonais. Formamos, por decir, a casinha das abelhas, para que fique mais fácil. Sim, Visualizamos isso brilha nas nossas mãos e sempre o doar e receber. O fato de não ter a nossa mente ativa e deixar ela fluir é se conectar sempre. Quando uma mão sube hacia o céu e a outra desce à terra, muda e a outra sobe ao céu e a outra desce à terra. E o que é incrível, o resultado imediato. Nós, terapeutas, podemos sentir, mas quando o paciente sente e o calor das mãos, fora, obviamente, para um médico fazer isso. Eu sim. lembro de um médico que, inclusive, ele veio aqui, até passou conosco, com esse outro amigo meu também. Ele falava sempre, Jorge, o primeiro ano de estágio, antes dele se formar, foi numa pista de esqui na França, e são muitas contusões, acidentes de pistas de esqui típicos. E ele trabalhava basicamente antes com o radar maior imaterial, que a gente chama esse radar maior quando trabalhamos a um dos cursos que o radar maior material é imaterial. Nossa, eu imagino, Então, né?
é muito, muito importante, porque você está protegendo a terra, conseguindo levar isso à frente, e basicamente isso é feito desde sempre. Só que agora se faz por necessidade. Como a Lilian bem me falou, que é a geometria sagrada dos cristais, e é tal qual, porque é nisso que nos basamos. E é, por exemplo, outra coisa que ajuda muito, eu estou com um paciente fora. Antes eu precisava fazer uma ponte. Quando eu atendia em maca, por exemplo, você me dizia, Jorge, eu moro no Brasil, preciso atender meu filho que está na França. E eu precisava de você como ponte para trabalhar você na maca e trabalhar, você pensar nele, então fazia todo isso se chama de ponte. Hoje em dia não se precisa mais disso. Eu não uso mais isso. Sim. Então, automaticamente, a gente trabalha direto. Mas há 25, 26 anos atrás, a gente foi crescendo pouco a pouco, igual que os cristais. Já te falo, 10 anos eu trabalhei com esses 4 cristais. E os 4 foram muito sempre. Esse é meu pilar de trabalho, o radar maior. E é a abertura da gemoterapia imaterial. Eu, quando vou na UTI, eu vejo o paciente, primeiro eu faço uma medição energética, eu vejo como está o paciente, meço o lugar, e depois eu vou trabalhar e vou ir. O bom é que eu libero a minha mente, eu não vou pensar. A terra vai me dando. E às vezes ela te dá um cristal que você não conhece. Várias Uau. vezes você fica dizendo, o que eu tenho aqui? Bom, o bom que eu não duvido, eu confio tanto, eu sempre digo, quando dou conferências principalmente, eu estou compartilhando com vocês, mas há uma pessoa que tem que acreditar em tudo isso e acredita, e sou eu. E isso é bárbaro, porque eu não questiono. Depois eu vou ver, mas eu vou colocando. A terra vai doando e eu vou colocando. A terra vai doando e eu vou colocando. E os resultados são ótimos. Ótimos. Realmente são fantásticos. É lindo. Eu trabalho já com uma coisa bem parecida, né, Jorge? Que quando eu trabalho com a radiestesia, né, por vezes me vêm óleos essenciais, enfim, coisas que eu devo, né, levar ao meu cliente e que às vezes eu, no começo, principalmente, hoje em dia eu não questiono mais, mas no começo eu questionava, falava, nossa, mas isso não tem nada a ver, né? E eu aprendi justamente a confiar nessa informação. E quando a gente vai buscar depois, é óbvio, né? É mais do que. Então, eu estou convicta que realmente, quando a gente se entrega a toda essa energia de cura, a gente realmente é levado a propor o melhor, né? Não tenho dúvida disso. É um trabalho lindíssimo, né? Lindíssimo. Eu tenho Quando. as pedras também, eu percebi, né, que algumas sinergias que eu faço, elas são, vamos dizer assim, eu aumento a vibração, né, através dos cristais. E eu imagino que eu deva poder também fazer isso através da gemoterapia imaterial. Isso eu já faço, mas com os cristais que eu tenho à minha disposição, né? Onde eu utilizo essa energia, né, de maneira um pouco mais consciente, com uma intenção muito forte, mas eu imagino que de maneira imaterial a gente possa também fazer isso. Deve ser um trabalho Você, bem. você tem que manter teus cristais como eu mantenho os meus. Eu trabalho com leitura de cristais. E você tem que manter eles. São sagrados, são uma joia que nós temos e somos responsáveis por eles. Então, assim, a gente não se descarta deles. Não é uma coisa, comprei e depois não quero mais. Então, doa ou volta à terra. Mas primeiro faz um agradecimento.
e com o imaterial, sobretudo, se você tem eles, usa eles. Mas porque você está usando com consciência, você está se conectando desde a alma, você está realmente se conectando. Desculpa, espera um minuto, o alarme aqui. E aí, uma das coisas que é mais importante na realidade é entender, por sobre todas essas coisas, um minuto, estamos tendo problemas com o alarme. Mas uma das coisas mais importantes, por exemplo, você entender que tem um cristal aqui, tá? Uhum. Uma junguita. Eu gostaria e convido a todos para que leiam sobre a junguita. Eu trago muito, eu trouxe em 2011, trouxe de presente, principalmente para esse meu amigo que estuda também. A junguita é uma pedra fantástica. Tem dois Gente, junguita. Ela vem da Rússia. Ela tem 2 bilhões de anos. 2 bilhões de anos. E é uma pedra que ela faz como um scanner no nosso corpo e ela consegue fazer uma limpeza interna, uma reharmonização e voltar todos os chakras em seu lugar e limpar e tirar o que já existe que não faz bem. Então ela te limpa. E uma das coisas que eu acho incrível é, por exemplo, isso é algo sagrado, é algo sumamente importante. Então, por exemplo, tem 2 bilhões de anos, se descobriu no ano 96 que alguns científicos apresentaram, ganharam o prêmio Nobel em ciência. No 96, 2010, se deu a conhecer em toda a Europa. E o que eu digo é, não podemos levar isso sem consciência. sim. Eu tenho uma amiga que faz umas joias maravilhosas com ela. Então, vai comprar alguma coisa. Eu não sou contra você ter um cristal. Tenha, ao contrário. Mas tenha com consciência. Sim, com É o respeito, único né? com respeito. Por exemplo, É. você trabalha com óleos essenciais. Você não pode abrir, tá bom, deixa. Quanto você precisa de lavanda, por exemplo, para fazer um óleo essencial? Sim, eu entendo perfeitamente o que você fala, né? Inclusive, na aromaterapia, a gente tem algumas árvores, né? A gente estava até falando sobre isso. Sim. Que, estão em extinção, né? O pau-rosa é uma delas, que é o nosso jacarandá. Na época, eu ainda era estudante de aromaterapia e o nosso professor falou: a gente não vai usar mais o pau-rosa, a gente vai substituir. Eles conseguiram encontrar, né, uma planta que parece muito que tem as mesmas propriedades que é o Wood, né? E a partir daquele momento a gente deixou de utilizar, mas ainda existem pessoas que usam, né? A gente sabe hoje em dia, por exemplo, o Palo Santo, né? Ele está em extinção também. Então tem essa degradação espiritual da natureza, né? Que em nome da espiritualidade a gente acaba não respeitando a terra. E eu acho bem importante isso que você está falando, porque é justamente isso. Não é que não é para ter, né? Que seja uma lavanda, que seja um alecrim, é que a natureza colocou aquilo à nossa disposição, né? Mas com uma função, não é para sair, né? Utilizando aquilo de qualquer maneira, né? A gente tem Eu que não, ter uma intenção sagrada, entrar em conexão com essas energias de maneira muito respeitosa, né? É isso, é um ser vivo. olha, nós viajamos muito o mundo inteiro, você também. E eu tive a grande oportunidade de visitar algumas aldeias indígenas, não só no Brasil, fora. E Sim, os índios americanos, você vê o respeito, por exemplo, pela sálvia que eles têm, quando eles sim, queimam a sálvia. Para fazer o fogo, para fazer o fogo, eles saem com os tambores, eles cantam de manhã cedo, pedindo à natureza,
e depois eles vão juntar lenha e agradecem, eles fazem um ritual de canto em agradecimento às árvores. E se você vê o fogo, as imagens do fogo são incríveis. Se você vê, por exemplo, quando vão fazer os tambores, sempre tem um animal que se entrega, ele vem para frente, fica de frente ao índio. Ele não tem medo porque sabe que sua pele é para louvar a Deus. Então, falamos de É coisas muito. É. maravilhosas e os cristais são iguais. Você vai tomar. Eu tenho, sempre lembro numa gruta em Artigas, no Uruguai, que tem muita ametista. Parou, iba um grupo e parou o ônibus inteiro, desceu todo mundo e diz: homem, podem pegar o que quiserem, mas você não imagina o que foi. Deram uma cesta e aquelas cestas vinham cheias de pedra, e todo mundo lá, correndo, correndo, se brigavam pelas pedras. E tudo. Na volta, o Senhor diz: agora podem ir pensando para pagar. Todo mundo escolheu uma daquela cesta enorme e deixou a cesta lá com tudo. Então, isso que tem que acabar. Sim, sim. Isso é o que tem que acabar. Nós temos que ter consciência. Consciência. Isso que Sim. precisamos. E na terapia, por exemplo, eu conheci um monge, aliás, por 15 dias nos cruzamos em Genebra, e quando eu recebi toda essa mensagem para corroborar o que eu tinha sentido, um monge tibetano que esteve preso na China, torturado por 6 anos, porque ele denunciou, falou que a retirada de cristais que os chineses tinham feito do Nepal tinha tornado a terra infértil. Então, onde eles plantavam, não tinha mais força a terra. Agora, eu A terra pergunto, perdeu a vitalidade. e eu pergunto, se cristal debaixo de terra tem uma razão. Se fosse para todo mundo ter, dava em árvore. Sim. Você vê as plantas. As plantas vêm para fora, você colhe, você faz um trabalho, você faz um azeite, mas ela cresce. Você sabe Sim. quanto tempo leva para qualquer uma das pedras voltar? 135 mil anos, 40 mil anos, 60 mil anos. É. Então, a minha pergunta sempre é a mesma: é justo o desrespeito, Não a pode ser, né, ganância? João? Aprenderemos com esse momento que estamos vivendo, graças a Deus que podemos viver, que é o momento de despertar, é o momento de renascimento. Estamos morrendo para poder renascer. Estamos morrendo e espero que vamos morrer em todo o velho de nós. Porque Sim, estamos todo dia nos enfrentando a um medo novo. Que nem o Joel te falava, há momentos que a gente tem medo também, há momentos que a gente se desperta angustiado, pensando em uhum. outras coisas, e a gente está se readaptando. O bom que estamos todos nos dando a mão. Esperamos muito tempo para isso, mas na realidade tem que ser dessa forma. Temos que nos dar a mão, temos que estar unificados. Então, nada mais é, quando a gente faz o trabalho, são 2 dias de trabalho, a gemoterapia imaterial, porque o aluno, como ele já vem com uma bagagem de cristais, ele aprende a sentir e ver o órgão de onde está tratando, ele aprende a receber da terra sem questionar a terra e mesmo sem entender. Se a terra te deu uma pedra para colocar em um lugar, ela vai nesse lugar, não discute, a terra é sábia, Uhum. e depois você vai analisar, e ele se dá conta. Eu fiz justamente com o dono daqui, com o Gil,
eu estava na França, na Suíça, aliás, dando aula para meus alunos, e ele foi um dos pacientes à distância. E justamente por um tema de ACIA e de toda a parte digestiva. Um aluno meu fez o trabalho lá, ele aqui, e foi perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Deu exatamente, nunca mais teve problemas. Estamos Incrível. na Suíça e aqui no Brasil. Incrível. Perguntaram aí, Jorge, falaram, né, que todo mundo super interessado no curso. Explica pra gente, a gente não vai direto na gemoterapia imaterial. Eu imagino que existe Não. uma sequência, né, nos cursos. Olha, eu insisto. Muita gente diz a cura está na terra, a cura está nas coisas vivas, isso é real. O Sim, bom que há uns 4 anos na França, a gente conseguiu, conseguiu não, fizeram naturalmente, que não mais ligassem as pedras a coisas mortas. São coisas vivas. são Então, vivas, por lei, os cristais, os minerais são vivos. são E seres isso vivos. para nós foi um logro incrível. Então, desde esse momento, entender que a saúde vem da vida. Então, Sim, a gente trabalha com vida. vida. Isso é uma realidade. Você vê o resultado dos óleos essenciais hoje em dia. É Sim, impressionante. é riquíssimo. Então, sobre os cursos, como você perguntava, primeiro temos que entender, eu sou muito quadrado, eu sou bem quadradinho, e sempre bom ter uma bagagem, um conhecimento. Sim, Eu não preciso que alguém saiba me dizer, no meio de uma sinfônica, por exemplo, no meio de um concerto, que as pessoas saibam que instrumento toca em que momento. Eu preciso que os alunos sentam. E você tem que se conectar com o cristal. Então, tem muita gente que vai nas óperas e sai sabendo tudo, mas não sentiu nada. Então, se você não vive, não adianta. E às vezes não é também para não é o mesmo caminho para todos. todo mundo, Mas sim. eu digo que na gemoterapia imaterial temos que ter um conhecimento básico importante e uma pequena experiência de trabalho para poder ir diretamente ao imaterial Sim, e poder trabalhar isso, ver como se recebe, ver como sentimos, dar diagnósticos na hora com os companheiros, ou seja, direto no mesmo momento, e depois dar diagnósticos à distância. certo. Isso é maravilhoso porque os resultados são exatos, como as consultas que a gente faz há muitos anos, só que antes eu fazia com as pessoas fora, agora eu faço com todo mundo à Sim, distância. Nada é por acaso. sim, com certeza. Eu tenho Mas, também fala. muita força de trabalho à distância, né? Não é novo para mim também trabalhar à distância, mas tem ficado cada vez mais forte, né? Como é uma realidade hoje, né? O campo ele está muito mais propício, né? E talvez também por eu estar mais consciente desse campo, né? Acaba que o trabalho fica muito mais intenso, mais bonito, mais tudo. Eu estou adorando fazer também um trabalho assim à distância. E Eu, eu sempre gostei, mas como o Jorge falava ontem, eh, você já tem essa força, você já tem esse conhecimento. Aliás, ele me deixou curioso para saber um pouco mais dos teus olhos também. Mas o trabalho à distância é se conectar de base. Isso é um trabalho que sempre fizemos, pelo menos eu fiz
há muitos anos, só que hoje é a forma de trabalho. Então, poder ver o outro e sentir. Eu trabalho muito conjunto com médicos, isso ninguém me tira. Por exemplo, eu tenho o pai de um amigo que, como meu irmão na Suíça, o pai da minha, inclusive da minha secretária em Genebra, que cuida do meu trabalho lá, ela, e o pai dela me diz: Jorge, você pode me fazer um tratamento à distância? Que eu faço tratamentos às vezes de 7 dias. Digo, posso. Fiz o trabalho, refiz algumas coisas, ligo no último dia e digo: olha, eu vou te pedir para você ir no médico, no cardiologista. Não se preocupa, só vai. Ele foi e disse: Jorge, você salvou minha vida, muito obrigado. E eu vou ter que fazer uma ponte de safena. E se você não tivesse me mandado, eu não teria ido. Mas é algo natural, é algo totalmente natural que isso aconteça. É essa sincronicidade maravilhosa, né? Que quando a gente está com essa intenção de cura, intenção de compartilhar, né, da nossa medicina, né, com o outro, isso acontece de maneira natural, né? Com certeza, com certeza. Você sabe que ontem eu te escutava falar com o Joel dos, dos, dos óleos essenciais e eu saí correndo de São Paulo, desci correndo com quase nada e digo, eu não trouxe nenhum óleo essencial. De repente vejo e encontro uma amiga, a Carol, tinha me dado de presente, o de São Miguel Arcanjo. Encontrei as minhas coisas. Depois Curando. da live. E a mesma coisa, eu sempre ando com cristais, sempre. Mas o Sim, bom, quando não os tenho, eu estou tão tranquilo como se tivesse absolutamente todo. sim. É a nossa medicina, né? Você falou, nem todo mundo, não é o caminho para todo mundo, né? E é por isso justamente que eu tive também vontade de compartilhar, né, todas essas lives que eu estou convidando pessoas que vão falar de terapias, de ferramentas, né, que a gente tem e que podem ou não estar junto com a aromaterapia, né? É, e o caminho de cada um, né? Não tem uma terapia que seja mais potente ou melhor do que a outra. É simplesmente o caminho, é a nossa medicina, né? Eu gosto muito de falar isso. Cada um tem a sua medicina e é todo mundo junto, né? Que justamente traz essa vibração de cura para a humanidade. Eu sempre fui muito próxima de ervas, né? Desde pequena. Meus pais tinham um sítio e todo final de semana a gente ia para esse sítio e eu ficava escondidinha lá brincando com um matinho, subindo em laranjeira, em cajueira, enfim. Então eu sempre tive essa conexão muito forte com as ervas e com os animais. Minha mãe era apaixonada por planta, né? E sempre teve na família do meu pai também uma benzedeira, enfim. Então, essa coisa da curandeira sempre teve muito próximo da minha infância, de mim. E depois, quando eu tive que escolher, né, passar um vestibular, fazer, né, escolher uma profissão, nossa, foi muito difícil, porque eu não tinha faculdade de bruxa, né? E aí, como é que a gente faz? Então, foi aquela coisa, aquele questionamento, né? Até que depois eu reencontrei essas plantas mais tarde na minha vida, né? A fitoterapia, primeiro a naturopatia e tal. Mas isso tudo tá junto. Então, quando eu não, eu sou aromaterapeuta, mas eu trabalho também com outras ferramentas, né? E se a gente sente chamado, eu assim morro de vontade de fazer o seu curso agora, né? Quero muito, Vai ser um prazer. mas é Mas sentir chamado. é, você sabe qual é a missão da gente? É compartilhar. A gente Sim, não leva. É, e eu vou te contar uma coisa, meio há muitos anos atrás,
me mandaram ver uma pessoa que canalizava, uma muito famosa espanhola, com anjos. Tinha uma comunidade muito bonita na Argentina, olha só. Ela não sabia o que eu fazia nem nada. E me diz: tua missão é finalizar o que você não fez em todas as suas vidas. É, é restabelecer o reino mineral na Terra. Imagina, ela nem sabia com o que eu trabalhava. Foi muito forte. Diz: você veio com o grupo arcangélico a trazer os cristais à Terra e a abrir eles. Isso foi repetido por outra pessoa depois na Suíça também. Mas o mais importante, eu sempre digo, nessa vida a gente não leva nada. A gente tem que compartilhar. E o primeiro que temos que deixar é a toxicidade do ego. A gente tem que ter reconhecimento, Uhum, porque as coisas têm um valor, você sabe muito bem disso. sim. As coisas têm um valor, elas valem, todo vale. Porque ninguém, nós vamos na loja de plantas ou pedras, ninguém sai com uma sacolinha de presente, muito menos algumas que são mais, mas tem um valor, valor. Então, o que temos que ter é um reconhecimento. Mas até hoje, eu acho que o conforto para nós é a prosperidade, lidar com a prosperidade como algo sagrado, fazer as pazes com o dinheiro sem ter raiva, porque é algo que nos proporciona bem-estar, isso é sumamente importante, porque é uma ferramenta, uma energia sagrada. Mas a gente está nessa vida, o nosso conhecimento tem que ficar aqui. O nosso conhecimento foi dado para compartilhar. E você Isso. compartilha com quem se compromete. Olha que lindo, que lindo. Então, eu não saio doando o conhecimento como se tivesse encontrado ali na esquina. São 30 e poucos anos de trabalho. Fora que eu comecei a rir quando você falou de quando você era pequena, porque eu, desde os 4 anos, eu brincava os índios. E eu sempre era o bruxo da tribo, sempre. Porque eu sempre lidava com fogo. Eu adoro fogo, sempre gostei. Um dia quase queimei o campo de meu pai, uma parte de, mas faz parte do crescimento da gente. Sim. E a gente tem muita sincronicidade. Quando a gente se abre, o universo vem para esse momento para nos unir. Então, a minha maior satisfação é dar os cursos, mas eu sempre digo, eu sou professor por 7 horas, se são 2 dias, por 14 horas. Depois a gente é colega. Claro, não existe Depois a essa gente é coisa colega. de. Claro, claro. Porque quem nos ensina, o maior professor, são nossos pacientes. Nossa, isso é maravilhoso você falar disso, né? Porque é uma coisa que eu repito aos meus clientes, né? Porque às vezes a gente tem a gente recebe pessoas, e tem algumas pessoas, né, que você falou do ego, justamente, que, que colocam, né, uma barreira, uma superioridade entre aquele que sabe, aquele que não sabe, aquele que já chegou lá e aquele que não chegou. E na verdade, não tem isso, né? As pessoas que vêm até a gente, pelo menos comigo, as pessoas que vêm me procurar, elas mas me dão tanto, né? Eu aprendo tanto e eu evoluo, né? A minha pessoa recebe aquela energia com tanto amor que eu agradeço demais, né? As pessoas que vêm me ver e sempre tem uma conexão, né? Ou você ainda tem alguma coisa para se curar em você que o outro traz, mesmo que seja um nível diferente, né, do que ela está apresentando, ou você já passou por aquela experiência e naquele momento você vai poder compartilhar com ela aquilo que você já conseguiu entender, né? Então, assim, é muito bonito esse encontro e nada mais é do que encontros onde a gente compartilha
um pouco da gente, né? E eu penso exatamente como você, não existe essa coisa de o terapeuta, o professor, né? Estamos todos no Não mesmo é barco, que mesma você montanha. sabe, eu acredito na grande mudança e no grande salto, mas você sabe que existe muito essa ignorância. Que, como eu digo, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Mas o que eu digo é o mais importante é esse intercâmbio. É, eu lembro como se fosse hoje, uma vez eu trabalho com propriedades e empresas, grandes empresas também. E um dia chego de um trabalho muito cansado e realmente eu me dou conta quando a coisa é mais do que eu imagino. E eu entrei e o zelador do meu prédio era um pastor de igreja evangélica. Sim, E eu entrei quase 5 minutinhos. confiando e digo, ok, digo, o senhor pode fazer uma imposição de mãos? Ele fez uma imposição de mãos, limpou totalmente, eu tomei um banho, agradeci tanto. Então, digo, todos sempre temos algo a doar. Ninguém é tão pobre que não tem, pelo menos um sorriso, um abraço. E antes, para não despedir, eu separei uma pedra que se chama Serafinita, que está ligada aos serafins. Olha que linda, É serafinita. também uma pedra da Rússia, e ela é uma pedra que, nesse momento, está nos pedir que nos liguemos à vida desde o coração e que temos que ter calma, muita calma. Quando você fala calma, no meio da palavra está a alma, calma. Então, vamos com a nossa alma a nos conectar desde o coração e a ter paciência e a compartilhar com todos aqueles que precisam. Sim, E nós também precisamos. sim. Todos nós precisamos. Estamos todos juntos, né? Olha, gente, todas as lives estão indo para o YouTube do Filha da Terra, Aromaterapia Francesa. Então vocês vão encontrar todas as lives lá, essa também estará lá. E lá a gente vai deixar o contato do Jorge. E aí, quem quiser entrar em contato depois para ter mais informações sobre os cursos e tudo mais, não dá para continuar, não, Karina. Tá todo mundo aqui te Olha, continuar. eu, eu, eu te agradeço o Ah, convite gostoso, né? de coração. Amei te Mas vai conhecer, fazer, vamos ver se dá para a gente fazer esse curso, né? com Eu não sei, certeza. né? Mas a gente vai, eu vou trazer essas informações para vocês. E quem quiser entrar em contato com o Jorge, né, vai ter lá a informação, tá? Jorge, muito obrigado. Só o lugar que Muito você obrigado a você. sente imenso. Que Santa Sara te abençoe cada vez mais. E um beijo enorme. Qualquer coisa, sempre estamos em contato. E qualquer Muito coisa obrigado. que eu vou Muito só beijo virar aqui para que você por possa estarem terminar a presentes. tua live aí. Obrigada. Muito obrigada. Beijo, beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.